Paz, Deus abençoe a sua vida. Pastor Érico Batista, para mais um Sementes para a Vida. Bom, gente, por mais que as notícias estejam aflorando, nós estamos em quarentena hoje, devido ao vírus, epidêmico, o coronavírus. Mas, por incrível que pareça, aqui na região onde eu moro, você pode, de repente, estar ouvindo agora o barulho de crianças brincando, cachorro na rua, as pessoas no carro, algumas, como estão em casa, estão lavando seus carros, outras pessoas estão procurando o que fazer. Para mim que gosto de leitura, não tenha dúvida que tem sido muito bom para mim. Também gosto muito de orar a Deus, então são dias que a gente pode se posicionar e estar um pouco mais em comunhão com Deus. Bom, enfim, eu queria falar um pouco sobre o que está acontecendo, e a referência que hoje eu escolhi para os Sementes para a Vida é, na verdade, a passagem de 1 Samuel capítulo 18, o verso 20 em diante. Por que hoje eu decidi falar sobre Mical? Porque Mical representa, na verdade, tudo aquilo que impede a obra de Deus. Você pode ter diversas opiniões. Eu, propriamente dito, sou pastor, mas se você discordar, tiver outra religiosidade, eu tenho sabedoria para buscar te entender. Agora, o que não dá para entender é pastores, entre aspas, que não acreditam em milagre. Isso para mim é insustentável e isso para mim é inaceitável. Eu sou uma pessoa que viaja por anos dentro do nosso país, viajo muito, diversos lugares, diversas regiões, ao longo de anos, e eu tenho presenciado muita coisa. Muitas curas, muitos milagres, muitas coisas que somente Deus pode fazer. A Bíblia é bem clara. O milagre, ou os milagres, seguirão aos que creem. É os que acreditam. Amém? Quero deixar bem claro isso. Por quê? Por que o pastor está deixando bem claro isso? Porque nem todo mundo crê nisso. E a Bíblia é bem clara, dizendo, seguirão aos que crerem, ou seja, os que acreditarem. Agora, provas de que as pessoas são curadas, nossa, inúmeras. Pessoas que são membros da nossa comunidade hoje, são pessoas que foram curadas, por exemplo, de milagres, amém? E de doenças que eram, na verdade, bem piores do que esse coronavírus. Doenças que levariam à morte, à fatalidade. Mas, enfim, quem sabe esse seja um tema para o próximo vídeo. O que eu quero falar é sobre o espírito que impede o mover de Deus. E não é só o mover da igreja quando eu digo mover de Deus. É das coisas boas acontecerem. E no nosso país, no Brasil, na atualidade, está acontecendo isso. E quem sabe esteja acontecendo no teu país também. Quem sabe aí onde você está me vendo, em Portugal, nós temos uma grande audiência no país de Portugal. Quem sabe na Espanha, ou até mesmo aí na própria Itália, nós temos pessoas da nossa família que são de origem italiana. Então, você mesmo pode, na verdade, se deparar com isso. As pessoas estão colocando medo, pânico, em algo que, na verdade, é sim, com certeza, um problema a ser tratado, mas já teve situações de epidemias bem piores. Olha o que a palavra diz quando Davi se alegrou em trazer a presença, que a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Olha o que diz no capítulo 18
E verso 20, quando ela viu que Davi estava alegre e dançava como uma criança na praça pública. Olha o que diz o verso 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contara isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento com Davi, para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Esse, na verdade, é o início. Tudo foi bem projetado. Davi se encantou com a beleza de Mical, casou com ela, era uma oportunidade depois que ele derrubou o gigante, mas na verdade era uma armadilha. Agora, olha só o que diz aqui, o verso do número 12. 12. Diz assim, ó: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este. Estava com esse. E tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si, e por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Esse é o verso do 11 ao 14 que eu li a você agora. Gente, não adianta. Se Deus colocou na cadeira, se Deus colocou em uma posição e Deus é com esta pessoa, fica tranquilo. Fica tranquilo. A única coisa que você deve fazer é interceder por esta pessoa. Tá? Agora vamos lá. A palavra diz mais o que aqui? Tá? Ó, verso 25. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Verso 26. Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei, antes de ser vencido o prazo. Davi se levantou e partiu com seus homens e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Olha só, aqui era para ser uma armadilha, começou verdadeiramente a amar o rei. Mas enfim, diante da situação em que os filisteus tomaram a arca da mão de Davi, o que aconteceu, queridos? Esta mulher, por de nome Mical, viu da janela e disse: um rei não pode dançar desse jeito. Na praça pública, isso é humilhante. É o verdadeiro orgulho, é a prepotência, gente. É uma coisa terrível, isso não agrada a Deus. A Bíblia fala que Deus, na mesma hora, secou o ventre de Mical para que ela não gerasse mais filho. Porque se ela achou que foi degradante e se desagradou do seu próprio marido, o rei, que dirá Deus? Pois Deus olhou para ela e viu que aquele momento não era um momento de tristeza, era um momento de alegria. Pastor, o que o senhor está querendo dizer hoje no Sementes para a Vida? Estou querendo dizer, queridos, que tudo isso está acontecendo para a glória de Deus. Pode marcar a data, pode marcar o horário que eu estou gravando esse vídeo. Você quiser me perguntar nos comentários embaixo, a data, o dia, o horário que eu fiz esse vídeo, eu vou dar para você. Pode marcar. Vocês vão ver o que Deus está preparando para essa nação. Amém, queridos? Mas não faça como Mical. Não ouça a voz alheia. Esse período vai passar. E o que nós, como servos de Deus, devemos fazer é apoiar o nosso governo, orar pelo nosso governo e acreditar, assim como foi com governos passados. Eu não sou partidário, não tenho partido político, mas eu acho que a gente deve orar pelas nossas autoridades, orar pela nossa nação e acreditar sempre no melhor. A positividade está no pódio em primeiro lugar, em segundo fica a negatividade. E quando ela vai ser necessária, e quando for necessária, o bom mesmo
é nem visitar a tal de negatividade. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um Sementes para a Vida. Não esqueça de deixar o seu like e apertar aí no sininho para você ser notificado, tá bom? Deus abençoe você e o que eu desejo a você é graça e paz e muita prosperidade.